Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai começar mais um vídeo sobre finanças corporativas. A gente tem feito já uma série de outros vídeos, onde vocês podem visualizar aqui no nosso canal. E hoje a gente vai estar falando com vocês sobre controles. Então lá no começo a gente falou a respeito sobre as finanças corporativas, quais são os maiores erros. Fizemos outro vídeo sobre a separação de pessoa física e jurídica. Hoje a gente vai falar sobre controles e posteriormente a gente vai lidar com precificação. Então, assim, é uma sequência. Então, somente com os controles, efetivamente, ali na gestão financeira da sua empresa, que a gente vai conseguir olhar precificação, indicadores e assim por diante. Mas, antes da gente começar, né, Gabriel? Tudo bem, meu amigo? Tudo certo? Certo, Tranquilo? cara. Graças a Deus. Tudo certo, nada Mara... resolvido. Maravilha, então. Então, assim, meu amigo, para que o pessoal que está assistindo a gente, né, está ouvindo agora, poxa, controles financeiros. Abri minha empresa, vi os primeiros vídeos lá do André, do Gabriel. Eles falaram sobre os 5 maiores erros, falaram sobre cultura organizacional voltada às finanças, falaram sobre separação de pessoa física e jurídica. Tá bom, eu sei de tudo isso aí. Só que, cara, me explica agora essa questão de controles. Quais são os tipos de. O que é, primeiramente, um controle? E a gente vai discutir aqui quais são os tipos de controles, claramente, obviamente, voltado à gestão financeira de uma empresa. Beleza, cara. Vamos lá. Vamos pegar meio que do princípio, né? Poxa vida, o que é um controle? Um controle, né, na minha visão, aí, de forma mais simplista possível, um controle são uma espécie de registro de informações por uma determinada finalidade, né? Um registro de informações. Então, ok. E a gente pode pegar a contabilidade como sendo um dos principais controles, né, das principais ferramentas de controle de uma empresa. O que a contabilidade faz? Ela registra todos os fatos e os atos das empresas, né, e ela faz esse controle do patrimônio, né, que a empresa tem de ativos versus que a empresa tem de passivos. Poxa vida. E para que a gente faz esse tipo de controle, né? Então, o controle é isso. Acho que são registros de informações, né? Por uma determinada finalidade. E para que a gente faz? Na minha visão, o controle é muito mais relacionado com a necessidade desses registros para montar indicadores ou para extrair desses dados, extrair informações, que nada mais é para tomar decisão. Então, simplificando, controle para tomar decisão, né? E aí dentro disso, né, a gente pode falar sobre vários tipos de controles. Então, tem empresas que têm poucos controles, tem empresas que têm muitos controles. Isso vai depender da necessidade que as pessoas têm, as pessoas que tomam a decisão, ou dos usuários dessa informação. Isso vai depender muito do que eles precisam, né? Então, a gente até fala que a contabilidade, ela tem vários usuários, né? Hum? Então, dentro a contabilidade é uma forma que você controla o patrimônio. E aí, dentro da contabilidade, tem o usuário interno, podem ser os diretores, os sócios, para tomar decisão. Tem usuários externos, né, que são bancos, o governo. Então, cada um vai olhar para aquele controle e vai tentar extrair uma informação. Então, acho que para conceituar, controle serve para isso, cara. Controle para analisar os dados, tomar decisão, né, montar indicadores. Uhum. E com base nisso a gente pode discutir os principais, né? Ah, sim. E é bem interessante isso que você falou, né? A gente fala muito questão de controle. Então, até anotei algumas coisas aqui que a gente usa no nosso dia a dia. Então, para quem está ouvindo, ó, pessoal, que a gente está falando aqui, casa de ferreiro, né? A gente, obviamente, segue a regra também. Então, assim, poxa, uma das primeiras coisas que a gente faz com relação a controle, independente se você faz numa planilha ou faz no caderninho, poxa, começou a sua empresa agora. A gente vai a partir do orçamento. Então, poxa, um orçamento, né? O que que você tem de projeção ali de receitas, de despesas, de custos, né? Então, o orçamento ele é muito importante para você conseguir mensurar como é que está encaminhando ali as metas da empresa, se você vendeu mais do que estava previsto, se os seus custos subiram ou não subiram. A partir do momento que você tem um orçamento,
Você precisa fazer o controle de todos os eventos que acontecem na empresa, de forma bem clara que geralmente acontece. É o controle de entradas e saídas. André, não entendi. É o que você tem de venda e despesa. É o que está no extrato bancário da empresa. Lembra no vídeo passado que a gente comentou de separar, né, pessoa física de pessoa jurídica? Então, assim, agora que houve a separação e só tem efetivamente os eventos ali, as transações bancárias da empresa, agora a gente consegue enxergar, opa, o que está rolando aqui de transações bancárias da empresa? E a partir dessas receitas e despesas, a gente pode ir para mais um controlinho que é a separação um pouco mais detalhada do que significa essas receitas e despesas, né? Então, por exemplo, as receitas, você consegue enxergar, poxa, qual que foi o volume de vendas de um produto A, produto B, serviço A, serviço B. Quando a gente desce ali para os gastos da empresa, a gente consegue fazer uma definição um pouco mais detalhada entre custos e despesas, e a partir desse primeiro controle prévio, é onde a gente consegue posteriormente fazer análise de: será que a precificação do meu produto ou serviço está certo? Será que a minha empresa efetivamente está gerando lucro? Então, assim, a partir desses breves controles iniciais, que eles vão servir de base para a gente conseguir analisar esses números para tomar decisão. Então, poxa, percebi que meu custo para operar ou para produzir meu produto ou serviço aqui aumentou muito. Então, opa, vou tentar renegociar com fornecedores, vou tentar enxugar o custo, vou tentar investir em alguma outra tecnologia para otimizar minha produção e assim por diante. Então, ao menos do meu ponto de vista e pelo que a gente segue aqui, a gente tem essas métricas, né? Poxa, quais são os primeiros controlezinhos que a gente tem para que a gente consiga chegar nessa análise mais aprofundada dos números? Então, pontuei aqui que é a questão de orçamento. É o orçamento. A gente tem ali um parâmetro. O que a gente pode gastar, o que não pode gastar. A gente tem obviamente, que a gente chama de conciliação bancária, onde a gente faz o cheque, né, de todas as entradas e saídas. Então, por exemplo, Mariazinha pagou R$ 150 no serviço. A gente vai lá, pega a faturinha e, opa, dá o cheque. Maravilha. E aí, posteriormente, a gente faz uma outra análise que é uma análise um pouco mais detalhada desses lançamentos dessas contas. Então, por exemplo, se eu comprei um notebook para a empresa, ela vai numa conta lá de ativo e tem efeito caixa. Calma, calma, que nos próximos vídeos a gente vai explicar o que funciona. Então, nem tudo na empresa é despesa, porque isso pode impactar lá no resultado. Calma, calma, fica no vídeo que a gente vai explicar a diferença entre resultado, entre caixa, questão de competência também. Mas só recapitulando essas questões de controle, né, Gabi? Acredito que esses são alguns pontos que a gente também utiliza e daqui para frente a gente pode até pontuar um pouco mais, né? Cara, assim, você puxou o controle muito mais para esse controle de resultados mesmo, né? Que eu concordo com você, eu acho que é essencial, né? Poxa vida, quando você tem uma empresa, você não tem o controle básico de receitas, despesas e custos, dificilmente você vai conseguir tomar alguma decisão na tua empresa, né? E aí depois, com certeza, coloca um controle de orçamento ali, né? Para você comparar o realizado com o orçado, né? Então a gente pode definir um orçamento como uma forma de controle. O orçamento é um mecanismo, uma ferramenta para controlar, né? E para aplicar um orçamento tem que ter um controle do que está realizado, né? Do que vendeu, do que gastou. Então, assim, na minha visão, né, concordo muito com você quando a gente fala que um orçamento e o controle do realizado, acho que o do realizado é até mais importante que o orçamento. O controle do que realmente você gasta, o que realmente entra na empresa, acho que é o principal controle, né? Dele vão derivar outros controles depois. Mas falando sobre controle, cara, esse acho que é o principal, né? Se você não consegue saber o que ganha e quanto gasta, né, dificilmente vai tomar alguma decisão. Podemos até trazer um pouco, né, fazer uma analogia com as finanças pessoais, né? Cara, se você não sabe quanto você ganha, né, e quanto você gasta por mês, vai ficar difícil você tomar uma decisão, por exemplo, de reduzir algumas despesas, né? Porque você não sabe quanto ganha. Até pega um exemplo meu aqui. Você já estava discutindo com a minha esposa, né? Poxa vida, esse mês a gente gastou mais. Tá, beleza. Gastou mais em quê? Por quê? Né? Cadê o controle? Tem registro? Não tem? Assim, a gente sabe que gastou mais, né? Acho que é a sensação que o empresário tem de, opa, para onde foi meu dinheiro?
Só que se você não tem o controle, acaba que você vai dar a tua sensação, a outra pessoa fala a sensação dela, mas assim, não tem como concluir nada. Um Uhum. acha que gastou mais por causa disso, outro acha que gastou mais por causa disso. Entre achismos ali, né, cada um acha uma coisa e ninguém consegue, ser concreto, né. Já diferentemente na empresa, eu consigo sentar com o André e falar: "André, como é que foi aqui? Vamos ver. Putz, gastamos mais nessa conta. Opa, espera aí, então vamos segurar um pouco mais no próximo mês? Vamos segurar. Receita, subiu quanto? Opa, subiu menos, subiu mais". Então, para isso serve o controle, para você conseguir analisar e tomar decisão, né. Nossa, você E sabia que essa analogia é muito legal? Assim, antes da gente estar gravando esse vídeo, eu estava fazendo a questão das minhas finanças ah, pessoais. que massa, né. Aí, de novo, eu acho que se aplica a mesma coisa da empresa, é igualzinho. Então, eu tenho o orçamento das minhas finanças pessoais e aí tive os gastos. O que que eu peguei? Eu peguei minha conta bancária pessoal, fui no extrato, e aí, por exemplo, eu tinha projetado que meu custo com gás, né, sabe gás de cozinha? Ia ser 130 para esse mês. Aí eu comprei, na verdade foi 105. Opa, então eu tive um custo reduzido de gás, né? Já sobrou um dinheirinho ali para, sei lá, para gastar com outras coisas, para um lazer, né? Daí teve outros custos e efetivamente é isso. Esse é o controle. Querendo ou não, para quem ainda não tem talvez um sistema para fazer conciliação bancária, realmente essa é a tarefinha de ouro. Então, realmente é pegar o extrato ali e fazer o cheque. Então, no dia, sei lá, 1º de maio, fiz a compra do gás, R$ 105. Joguei aqui no realizado versus orçado. Opa, meu custo com gás esse mês foi menor. Entretanto, meu custo com aluguel aumentou. Então, opa, eu tinha um orçado, aumentou, né? Então eu já fui lá e já atualizei. E para o ano inteiro. Então, a gente sempre enxerga, né, pessoal, para vocês que estão tanto finanças pessoais quanto empresariais, a gente enxerga no mínimo um parâmetro de 12 meses. Então a gente não está só aqui, a gente está gravando esse vídeo agora em maio de 2023, mas a gente não está olhando só maio, a gente sempre olha um parâmetro de 12 meses. Então, o que eu atualizo de custo é daqui para frente, já atualiza, já faz tudo bonitinho. Mas é legal, né, Analogia. essa analogia, porque realmente eu faço nas finanças pessoais. E aí eu vejo que pode ser uma dor das pessoas também, justamente essa questão do extrato. Porque, assim, às vezes você demora muito para fazer essa revisão desse controle. Aí você vai lá, pega teu extrato, né? Tô até aqui com o celular. Aí você vai lá e olha, putz, R$ 59,90 ABC Empresa Limitada. Rapaz, o que que é esse gasto? Não tenho nem ideia do que é esse gasto. Nem Porque assim, lembra às vezes mais, né. pode ter sido a padaria, pode ter sido alguma coisa, mas às vezes no extrato bancário vem a razão social, não o nome fantasia, vamos dizer assim. Então fica difícil você identificar e algumas despesas meio que ficam ali num limbo onde você não sabe do que é. Então, efetivamente, quando a gente fala de controle, a gente tem que falar também da disciplina daquele controle. Então, assim, eu acredito que empresarial, principalmente para quem está começando, tem que ter um controle assíduo ali, meio que realmente diário. Então, poxa, você foi lá numa vendia para comprar, sei lá, você tem uma frutaria, alguma coisa, foi lá num outro mercado para comprar alguns produtos. E aí o nome do mercado, sei lá, é um nome diferente que veio no extrato, tipo, já tem que anotar do ladinho, poxa, o que que foi aquele gasto? Para que depois você consiga enxergar no seu orçamento e incluir. Por exemplo, foi gasto ali com estoque, né, com as frutas ali para vendinha. Então você consegue anotar ali e deixar registrado. Porque senão depois você vai fazer o fechamento e fala assim, cara, mas o que que são esses gastos aqui que eu não tenho nem ideia? Ó, gastei R$ 59,90 no dia tal, gastei R$ 39,90 no outro dia, 200 e pouco no outro dia, mas eu nem sei o que são esses gastos aqui. Nossa, é uns nomes tudo doido aqui que eu não tenho nem ideia do que lugar que é esse, esse estabelecimento, porque tem dessas no extrato bancário. O nome ele vem diferente às vezes, né? Então realmente Ah, tem que ter um controle diário ali para quem e eu vou está começando. eu vou nessa mesma linha aí tua, que eu acho que você pegou num ponto muito importante, cara, que é assim, ó, precisa do controle sim, só que ele precisa ser a informação ela tem que ser tempestiva, ou seja, ela tem que chegar no momento oportuno, no momento certo ainda. Vamos dar um exemplo, né, vamos supor que vamos pegar um exemplo pessoal e profissional, né. Vamos pegar assim um exemplo, poxa vida, você entrou no cheque especial, aí você vai fazer o quê? Você vai tentar montar um controle para entender, né, o porquê. Poxa vida, mas depois que você já entrou no cheque especial, você vai fazer o controle? O certo É. seria você fazer o controle para não entrar no cheque especial.
o exemplo de uma empresa, né? Se a empresa falir, você fazer o controle depois, tipo, a empresa faliu hoje, tá, agora vamos montar o controle. Cara, não funciona, o controle só funciona se ele é tempestivo, se ele chega no prazo correto. Ou seja, você tem que analisar informações enquanto você ainda pode tomar uma decisão. Depois que você já tomou a decisão, sem a informação, acho que não precisa mais controle, né, você já assumiu que não precisa mais. Poxa vida, né, vou dar um exemplo aqui, pô, pessoal, controle de endividamento, né. Ah, eu sei que eu posso gastar até X no cartão de crédito, então eu tenho que controlar, tenho que ter um controle para não deixar passar. Se eu monto o controle uma vez por mês só, pode ser que quando eu for montar, eu já percebi que eu já passei, né, desse número que eu pré-estabeleci. Então acho que é legal, cara, acho que uma coisa é controle, outra coisa é você fazer ele na periodicidade certa. Tá, você vai olhar o número da empresa quando? Uma vez por ano? Putz, acho que você vai perder a mão na hora de tomar uma decisão. Uma vez por mês? Poxa, legal. Uma vez por semana? Acho razoável. Uma vez por dia? Poxa, acho um excesso muito grande. Então, assim, né, por experiência própria, hoje na nossa empresa a gente olha os números pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque se na primeira semana a gente já tá sentindo que tá indo pra um caminho que a gente não quer, a gente já tomou uma decisão e toma uma ação na primeira Uhum. semana, para não deixar o seja lá o que a gente está controlando, seja caixa, seja resultado, seja endividamento, não deixar sair do que a gente estabeleceu como o nosso orçamento. Então, cara, eu acho muito legal essa questão de quando você vai fazer o controle, né, porque depois que a merda já foi feita, acho que não precisa, é quase que o controle ele fica inútil, assim, né. Então, mais um ponto, eu acho, além de controlar, é você ter o controle atualizado na periodicidade certa que essa informação exige. Então Uhum. acho muito importante, né, não parar, por exemplo, para medir o nível de combustível do carro uma vez por semana, né, tem que ter em tempo real, porque É, senão não adianta. ou quando acabar o combustível, Quando né? acabar Agora eu com vou medir, né? agora já tá zerado, né. Boa, cara, eu acho que o combustível do É. carro, acho que você vai viajar, se você quer saber como tem de combustível antes ou depois que chegar lá? Tem que ser antes, que talvez você nem chegue pra descobrir, né. Então acho que é E, legal, é- cara. e, e é até interessante que, por exemplo, hoje a gente analisa os números uma vez por semana, mas o controle de contas a pagar e receber, ele é diário. E por que que ele se faz diário, né? E é saudável isso? Digamos que alguém cobra a gente no cartão de crédito, igual inclusive já aconteceu com o fornecedor. Ele errou lá. A gente tinha uma fatura de, vamos colocar aí simbolicamente, R$ 15, e de repente debitou no nosso cartão de crédito R$ 3.000. Se a gente deixa para ter esse controle lá no final do mês, para olhar lá no final do mês, gente do céu, até voltar, até pedir, não. Como foi tempestivo, a gente já olhou, peraí, como assim? Teve uma cobrança de 3.000 no cartão de crédito do fornecedor X. A gente ligou na hora, falou, olha, o que que se trata aqui, se essa cobrança, etc, etc, etc. Ah, não, foi um engano, teve um erro no sistema, etc. Então, assim, até hoje a gente segue ali diário esse controle de contas a pagar e receber, porque qualquer furo que dê, qualquer vírgula, né, qualquer zero à esquerda ali que fuja, a gente já está ciente. E um outro ponto, né, Gabriel, que a gente segue bastante aqui na Harm, é um viés muito conservador das coisas, né? O que que eu quero dizer com isso? Então, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, por exemplo, quando você bolar um orçamento, quando você bolar esses controles, sempre seja conservador com os números da empresa. Por exemplo, lembra lá que eu dei a gente falou agora há pouco das finanças pessoais. Então, assim, eu projetei o meu gás a R$ 130. Então, assim, eu fiz meio que uma análise de mercado e vi que, poxa, 105, 110 que eles cobram. Mas eu joguei 130, sempre conservador. Para eu analisar efetivamente, poxa, dentro do que eu ganho e tal, será que eu consigo? Porque, assim, como a gente tem inflação, né, os juros estão aí, geralmente as coisas estão ajustando. Então, assim, se você faz um orçamento extremamente enxuto, no zero a zero, qualquer variação de valor, seja de custo, despesas ou até mesmo com relação às suas receitas, nossa, você já pode meio que acabar no prejuízo. Então, sempre orce de forma conservadora. Coloque, vamos dizer assim, aquela margenzinha de gordura. Então, por exemplo, o meu gás, ele veio 105, mas eu estava preparado para pagar 130. Então, assim, e isso a gente segue para a Harm também.
poxa, a gente tem uma previsão de custo com um fornecedor tal. Sei lá, esse fornecedor é R$ 100. A gente projeta já 150 para a gente olhar daqui para frente como é que vai ficar com relação à margem de lucro da empresa, variação de caixa. Então, assim, a gente já é conservador, sempre jogando para cima os custos, para que quando vier o realizado, opa, foi menor, foi bacana, a gente conseguiu se segurar. E caso aconteça de estourar, né? Nossa, a gente está preparado para poder absorver aquele custo, caso ele varie muito, né? Então, acho que um outro ponto desses controles e dessas estimativas é você sempre ser conservador com a sua empresa, assim, como é que é? Não vou dizer assim, pense no caos, pense na crise, assim, pô, se acontecesse um problema, será que a empresa estaria preparada, né, para poder suprir aquela urgência ou aquela variação no seu gasto, né? Ou uma E, saída de um cliente importante, como é que você se comportaria num caso, tipo, numa situação assim de crise, né? quanto tempo que dura o teu gás aí? Você tem uma noção ali? Olha, não tô cozinhando tanto assim. O Mas é iFood, o difícil, iFood, né? o iFood pega a gente, mas agora na dieta, agora estão cozinhando mais, né? Olha, dura em média uns 2 meses. Uns 2 meses dois meses. só? São uns Ah, dois não, se meses. cozinha bastante, mas olha Eu lembro só, que na né? hora quando eu morava sozinho, É, durava bem mais. porra, o meu Mas eu comprava aqui, muita porcaria. Agora eu tô mais tranquilo. olha só, o meu aqui, ele dura, eu acho que 6 meses, mais ou menos. A gente cozinha bem menos, eu acho. Mas você percebeu que o que a gente tá falando são só percepções nossas, achismos? Eu não sei se é 6 meses mesmo, eu não tenho esse controle para poder falar. Você também não. Você acha que sim, né? Acha que é 2 meses, provavelmente você está certo, e eu acho que é 6, provavelmente eu estou certo. Mas você vê como falta um controle para tomar uma decisão? Porque como é que você vai projetar o teu custo de 130 se você não sabe quanto tempo ele dura? Você projetou 130 a cada 2 meses? Aham, a cada 2 meses. Exato. Então, assim, você pode estar certo, você pode estar errado. E eu confesso também que eu não sei agora se o meu é 6 ou se é 2. Mas o que você falou, a contabilidade tem um nome para isso, que você falou sobre ser conservador, né? É o princípio da prudência que a gente chama. O que que diz o princípio da prudência? Diz que quando você vai estimar ou projetar despesas, você projeta sempre maior do que você acha que é, e quando você vai projetar receitas ou estimar receitas, você projeta sempre menor do que você acha que é. Então, assim, vamos supor, né, André, você vai projetar ali um custo com gás. Poxa, você sabe que na média varia aí uns R$ 110. Só que você já pagou 105 uma vez. E você já pagou também 130. Quando você vai projetar despesa, você vai pensar assim: poxa, já chegou até 130 uma vez, então, assim, vou ser prudente, vou projetar o cenário mais ruim, né? O cenário pior que eu possa ter no gás. Receita é Uhum. igual, né? Às vezes você né? Você como empresário, claro, a receita é variável, mas você como pessoa, você pode ter um fixo e um variável. Projeta sempre, poxa vida, se tudo der errado na receita, quanto que eu vou receber isso? Pô, beleza. Princípio da prudência. Fazendo isso, dificilmente você vai se colocar em apuros, né? Porque se diminuir o valor da despesa, você tem folga, e se você receber mais do que você planejava, você também tem folga. Então, acho que esse princípio, cara, a contabilidade, ela já fala sobre isso também, e é algo que a gente usa bastante. Projetar receitas a gente vai com cautela, porque projetar despesas a gente pesa a mão mesmo para se der alguma coisa errada, né? É. E é isso. E nas receitas, dentro do princípio da prudência, né, é justamente a questão de inadimplência. Então, assim, infelizmente é muito comum você não receber tudo aquilo que você vendeu. Então, às vezes ali, se você fatura uns 10 mil, 5% vai ficar para titia, você vai acabar não recebendo. Então, quando você vai fazer um orçamento, você tem que falar assim, ó, e 5% desses 10 mil aqui eu não posso contar. Então eu já tenho que Perfeito. partir dali de um pouco menos de faturamento para entender como é que funciona. Porque eu acho, eu entendo que esses são alguns princípios que, quando não feitos, é uma das causas de problemas financeiros, prejuízos, etc. e tal. Então, por exemplo, a pessoa ela está focada que ela vai faturar os 10 mil.
Só que esquece que existe também vamos colocar assim, uma taxinha de inadimplência. Um pouquinho ali vai ficar no caminho que ela não vai receber. E ela só vai trabalhar com o que efetivamente ela receber no banco, vamos dizer assim. E aí pode ser pior. Opa, ela já não recebeu os 10 mil que ela tinha projetado. Aí vai para as despesas. Poxa, se aumentou os gastos, aí a conta não fecha. Aí não tem Cara, jeito. você pegou o melhor exemplo que a gente tem aqui em casa. É o melhor exemplo de todos esse. Mesmo a gente faturando 100, a gente considera que a gente vai receber só 95. Por quê? Porque Uhum. a gente tá sendo prudente. Porra, perfeito, cara. Porque a gente sabe que a inadimplência existe. Por mais que a gente vai brigar para ter inadimplência zero, a gente já é conservador o suficiente para falar assim: olha, mesmo se a inadimplência ficar em 5%, ainda assim a conta fecha. Poxa vida. Quer algo mais prudente que isso? Ou seja, projetar receita menor do que ela, né, do que ela deveria? Eu acho que, cara, eu acho que nesse item a gente tá bem embasado, assim, né? É algo que a gente faz em casa mesmo. E assim, Nossa. pensando, né, em outros controles, além desse controle de resultado, cara, qual que é, assim, controle de DRE, DFC, ok, orçamento? Qual seria aí um outro controle que, poxa, na tua opinião, aí é o que mais faz diferença na hora de tomar uma decisão, ou mais importante além desses de resultado? Você que tá mais no dia a dia dos controles aí. Ah, entendi. Bom, pensando assim, de tudo que a gente falou aqui, seguindo algumas premissas, né? Eu acho que é legal deixar isso bem, bem claro e eu acho que a gente pode ir até complementando. Então, ali do orçamento, quando o cara bolar, às vezes pode surgir assim, pô, mas vocês estavam falando de orçamento, mas como é que eu bolo o orçamento? Então, o orçamento de receita, sempre considere que daquilo que você projetou, você não vai receber tudo. Joga os 5% que você não vai receber. E daquilo que você tem para gastar, sempre pense que aquilo pode ser mais caro do que você projetou. Já começa assim o controle do orçamento. Aí, em seguida, você vai para os registros diários ali, de entradas e saídas, para você fazer o realizado. Após isso, eu vejo que o outro controle, que na verdade você precisa fazer um só, que eu acredito que é muita contabilidade que ajuda, é referente ao que a gente chama ali de lançamentos contábeis, plano de contas, porque a partir ali dos lançamentos contábeis, né, que é ali com relação ao plano de contas, a gente consegue analisar de forma muito mais apurada qual é a variação do fluxo de caixa, contas de resultado e contas de patrimônio. Então, por exemplo, tem uma diferença muito grande, igual eu comentei, você comprou um equipamento para sua empresa. Poxa, ele não tem o efeito ali de resultado, margem de lucro, mas ele tem o efeito caixa, que você vai gastar aquele dinheiro, e ele vai lá para o ativo, lá na conta de patrimônio. Então, assim, eu vejo que esse é um outro controle bem importante. Então, para a pessoa que tá vendo, realmente não é tão simples de montar, mas uma maneira para começar é separar ali o que são, por exemplo, custos e despesas. Porque através dos custos e despesas, a gente vai no próximo vídeo analisar a precificação, e através de custos e despesas, a gente consegue, ao menos, já montar um pouquinho sobre o que é esse tal de plano de contas. Então, por exemplo, a gente até é um dilema essa diferença entre custos e despesas. Mas, pontuando aqui, custo são todos os gastos que você tem para produzir ou para prestar um produto ou um serviço. Então, por exemplo, você tem uma mão de obra que você contrata que é para produzir aquele produto. Você tem os insumos de produção, você vai comprar plástico, vai comprar embalagem, você precisa usar água ali para fazer o teu produto ou serviço. Sei lá, é uma confeitaria, precisa comprar farinha, trigo, então tudo isso está inerente a custos. Agora, despesas são as atividades de apoio, que não necessariamente estão dentro ali do que efetivamente precisa para produzir o produto ou serviço, mas sem eles, a empresa também fica um pouco assim, sem o tripé ali para funcionar. Então, por exemplo, pode ser a própria contabilidade entra na despesa. Por exemplo, se você é o sócio da empresa e não efetivamente está na operação, você também pode entrar ali como despesa. Despesas com marketing, deixando mais claro, né? Despesas com RH, despesas com marketing, desculpa, né? Despesas variáveis. Às vezes você vai fazer ali um aniversário para o time, vai comprar ali um refrigerante, um bolinho.
tudo isso ali entra em despesas. Despesas administrativas, materiais de escritório, vai comprar ali uma caneta, um papel, isso é tudo despesas. Por que que tem que ter essa diferença entre custo e despesa? Porque a partir dessa diferença é onde a gente consegue analisar a precificação, a margem ali, ó, vamos dizer assim, operacional, para entender se os custos que você tem para produzir ou para prestar o seu produto ou serviço entrega a margem necessária para pagar as despesas e para sobrar o lucro final, o lucro líquido, entendeu? Então eu vejo que dentro dessa sua pergunta que você me fez, Gabi, a gente entra nessa questão da diferença entre custos e despesas para efetivamente montar ali o plano de contas para que a gente consiga sanar esse gargalo que muita gente tem, que é, rapaz, será que estou vendendo certo? Poxa, cadê o dinheiro da empresa? Será que estou precificando errado? O que está acontecendo? Então, essa base forte de precificação é você ter uma boa análise dessa diferença, o que é custo e despesa, e a montagem desse controle que a gente chama de plano de contas, que a contabilidade, nossa, melhor do que ninguém, uma contabilidade pode ajudar a montar isso, né? Ah, boa, cara. É mais aquela, por exemplo, não só controlar o que entra e o que sai, mas dentro do que sai, abrir um pouco esse controle e meio que criar subcategorias, né? O que é custo, custo fixo, custo variável, despesa, despesa fixa, despesa variável. Então é meio que um controle de custos ali, custos e despesas, né? Ah, cara, concordo. E além disso, controle patrimonial mesmo, né? Direitos e obrigações, patrimônio líquido também, né? É um puta controle, né? Cara, até confessando aqui pra você, faz um tempo já eu não tenho controle real, né, dos meus gastos, mas eu continuo fazendo o meu controle patrimonial da pessoa física, assim. Você chegou a montar o teu patrimônio, o balanço patrimonial da pessoa física? Uhum. Você chegou a montar alguma vez ou não? Cara, esse eu converso pra você que eu ainda tenho que desenvolver. É, cara, assim, acho que alguns meses, faz alguns meses já, e esse tem sido o meu principal controle financeiro pessoal. O que que eu faço, né? Até por falta de tempo, tal, muitas transações, começou a ficar o controle financeiro, o pessoal começou a ficar muito complexo, e não consegui dar a atenção que ele merecia. Aí eu comecei a fazer assim: "Poxa, então, mas não vou deixar de ter nenhum controle, pelo menos. Deixa eu fazer meu controle patrimonial". Eu coloco de um lado todos os meus direitos, o que que é caixa, aplicação, bens, direitos, do outro lado todas as minhas dívidas. Aí eu tenho um controle do meu patrimônio, patrimônio líquido. Então, assim, esse tem sido o meu principal indicador. Se meu patrimônio líquido está subindo ou está diminuindo. Se está subindo, opa, estou gastando menos que eu ganho. Se está descendo, fala, opa, estou queimando em algum lugar aqui, estou gastando mais. Então, assim, poxa, e um controle de patrimônio de uma empresa é muito importante, né? Porque ele vai mostrar se a empresa está endividada ou não, ou onde a empresa aplica os recursos dela, né? Porque, igual você falou, pode ser que nesse DRE que você faça, demonstrativo de resultado do exercício, pode ser que você tenha lucro. E top, muito bom. Mas o balanço patrimonial pode mostrar que este lucro ele está indo para aquisição de máquinas. E aí você fala, poxa, por que que eu tenho tanto lucro, mas eu não vejo esse dinheiro, né? Que é uma empresa que precisa investir muito em equipamentos, né? Ou empresa que tem muita dívida, né? Então, assim, poxa, além então do controle de resultado, do controle de caixa, eu acho que um controle que não pode faltar é um controle de patrimônio, né? Então, dá até para usar na pessoa física, assim, eu tenho gostado bastante de usar o controle patrimonial da pessoa física. Quero saber se meu patrimônio líquido está subindo ou se está descendo, né? Se está descendo, ele falou, pô, peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Estou queimando reservas, estou aumentando dívida. E você vê É, um exemplo de controle. Para mim, eu acho que basicamente se encaixa, porque também eu tenho umas metas de orçamento ali, faço o realizado versus o orçado. E aí, por isso que é importante o controle. Para vocês terem ideia, quando eu me mudei aqui para Curitiba, eu tinha um orçado que eu ia gastar uns R$ 150 em Uber, que era uma estimativa que eu tinha na outra cidade que eu morava. E aí eu comecei a monitorar meus gastos com Uber. E esses gastos com Uber beiravam quase os R$ 500 ali. Eu falei, opa, aqui em Curitiba a história muda.
E aí o que que eu fiz? Eu só pude perceber que eu estava gastando bem mais com Uber graças ao controle. E aí vem mais uma análise. Poxa, esses gastos com Uber fazem sentido? Poxa, por que que tu tô usando tanto Uber? Ah, será que não tem uma outra forma de fazer ou realmente é necessário? Ah, não, se faz necessário. Então, opa, consigo absorver esse custo do Uber? Consigo. E aí eu já projetei pro ano inteiro. E aí vamos monitorando mês a mês. Então, por exemplo, esse mês deu menos. Vai lá, sei lá, uns R$ 300, R$ 200 de Uber que seja. Poxa, legal. Então, de novo, os controles servem para você analisar o parâmetro onde você está para tomada de decisão. Então, analisa, pô, Bom, faz sentido esse Uber aqui? Pô, até analisar mesmo ali, porque não adianta, cara. Você tem que, pô, agora você tem uma empresa, principalmente, não dá para passar pano, não. Você tem que ir lá ver, pô, se é Uber, cara, para onde você foi com o Uber? Ah, esse gasto com o Uber foi realmente uma visita a cliente. Opa, legal. Agora, esse Uber aqui foi para fazer uma outra coisa que realmente não tinha tanta necessidade. Então, opa, visita de cliente é importante, preciso ter esse gasto, sei lá, com despesas de viagem. Beleza, faz ali o monitoramento, projeta bonitinho. E o que efetivamente não fizer sentido, tem que cortar. Gosto muito do Marcelo Germano, custa igual unha, você tem que cortar semanalmente, diariamente ali, né? sempre, né? É isso mesmo, cara. E assim, pra gente já ir meio que se encaminhando pro final aqui, vamos dizer que, cara, entendi que tem que ter controle, faz sentido, é bom para analisar, ok, tá. Mas não tenho tempo ou não tenho conhecimento, né? Tem alguma dica assim para quem está desorganizado e quer começar já a fazer os primeiros controles? Vamos partir do pressuposto que ele assistiu o vídeo anterior e já fez a separação das entidades. Ele já tem uma conta só da pessoa jurídica e uma conta só da pessoa física. Cara, o que que falta para esse cara começar a ter controle mesmo, para conseguir analisar os dados e tomar decisão? Quais são as dicas que você daria para essa pessoa que entendeu e quer começar agora a fazer esse negócio? Ó, eu vou dar a opção difícil e a opção fácil. A opção mais difícil e mais morosa é assim, ó. Você entendeu aqui o vídeo? Abre o teu caderninho aí, abre a sua planilha e começa pelo orçamento básico. Nesse orçamento, você tem que calcular ali que 5% talvez você não receba de receita e de custo, projeta os 5% a mais que você vai gastar para começar a brincadeira. Depois disso, você vai ter que ir para o realizado. Como é que você monitora o realizado? Fazer algo que se chama conciliação bancária, ou seja, todo dia você vai ter que pegar teu celularzinho lá na conta do banco, da empresa, e fazer, ó, esse gasto aqui foi com isso, foi com aquilo, tal, tal, tal. E aí depois você vai ter que preencher manualmente esse orçamento para você monitorar. E aí depois a gente segue com os demais, fazer separação do que é custo, do que é despesa, vai ter que fazer isso tudo manual. No E aí, Excelzão mesmo. né, no Excelzão. Aí a gente tem uma segunda opção, que é um pouco mais tranquila, em que é o BPO financeiro, olha só, que é o serviço que a gente presta para você. Então, todo esse circuito de informações que a gente falou para você, você consegue, através, né, da contratação do BPO financeiro, ter todos esses controles em dia. A gente monta com você, a gente faz com você. Então, por exemplo, essa dúvida, o que que é custo, o que é despesa, a gente faz junto com você. Esse controle ali, geralmente de entrar no banco e ficar olhando conta por conta, a gente que vai fazer para você. A montagem do orçamento, quais são as recomendações para o seu tipo de negócio, a gente que vai fazer. Vai falar, ó, seu João, aqui pro seu consultório, sei lá, odontológico, é interessante a gente colocar só uma margenzinha aqui de inadimplência, isso que a gente vai analisar o histórico, né? A gente vai sempre analisar o seu histórico, mas ó, vamos ser conservador. Infelizmente, vamos ter que colocar aqui que um pouquinho você não vai receber. Com relação aos seus custos, né, doutor João? Ah, então, ó, vamos só projetar, ser um pouco conservador, vamos montar um orçamentinho bem legal. A gente vai fazer esse controle diário para você das finanças, né? Olhar ali, né, o que que entrou, o que saiu. A gente vai fazer a classificação correta, nós montamos o plano de contas para você. Olha só, né? Então, poxa vida, o que que é uma conta de patrimônio? O que que é uma conta de resultado? O que que é uma conta ali de caixa? Poxa vida, não sei nem o que que é isso. Então a gente monta com você, a gente explica e obviamente dentro de todo esse projeto que a gente dá continuidade, a gente te entrega todos esses números prontos. Inclusive, a próxima aula que a gente vai ter, que é referente, próxima aula, bate-papo, enfim, o que você entender desses vídeos que a gente está fazendo, que é sobre precificação.
Então a gente vai também te dar ali as informações, os insights sobre se a sua precificação do seu produto ou serviço está ok, quais são as métricas que a gente está utilizando e recomendações. Então a gente não vem só, toma os relatórios, não, a gente traz o nosso conhecimento para a gente analisar junto, recomendações, para que você simule o máximo de informação para tomar a decisão. Então, assim, Ah, você escolhe. boa. Tem o caminho mais difícil ali, que é fazer na munheca, né? É doído de fazer, ou a gente pode fazer isso para você, né? Eu, Por um mas, custo-benefício bem interessante. mas sabia que mesmo você falando que é possível fazer por conta, mesmo assim, em alguns casos, tá, talvez eu acho que não é viável, cara. Por exemplo, vamos supor que o cara decide fazer na munheca mesmo ali. Vou fazer esses controles aqui. Vamos supor que o cara gaste no mês, sei lá, 10 a 20 horas para fazer esse controle de tudo isso. Uhum. Eu acho que ainda assim é mais barato terceirizar, dependendo da profissão dele, dependendo de quanto custa a hora. Eu acho que ainda assim, quem quiser se aventurar, ainda acho que dependendo do volume de informação, fica mais viável você se meio que terceirizar do que fazer por conta, né? Mas enfim, né? Fica aí a dica, né? A gente vai deixar nossos contatos aqui nos comentários, né? Então, siga a gente também nas redes sociais, né? Que você vai achar a gente lá no Instagram, no Facebook. E eu acho que é isso, né? Deu para dar um panorama geral sobre o que é o controle, como utilizar os principais e algumas dicas de como iniciar. Uhum. E também, né, se você que está assistindo aí, se isso ajudou você, agregou algum tipo de valor, deixa o like, comenta. Se quiser um tema também, tiver alguma dúvida, pode comentar, Isso. que a Uhum. gente A vai, gente quem responde. sabe, utilizar até os comentários para fazer outros vídeos, né? E é isso, pessoal. André, últimas palavras? Só que é muito gratificante estar fazendo esses conteúdos aqui. Eu acredito que pode ajudar muito o pessoal. E assim, Concordo. vocês que estão assistindo a gente, coloquem no comentário o que vocês compreenderam, não compreenderam, dê o feedback de vocês, para que a gente consiga poder passar para vocês essa metodologia da melhor maneira possível, para que esclareça da melhor forma para vocês. E é isso, a Exato. gente se vê no próximo vídeo, então. Valeu, gente. Obrigadão aí. Até o próximo.